Numa noite sinistra, a lua sangrenta desencadeou uma portentosa invocação, liberando os demônios ancestrais para vagar pela terra. Essas entidades sombrias, dotadas de poderes nefastos, emergiram de uma dimensão além da compreensão humana. Seus olhares carregam a promessa do tormento enquanto suas presenças malignas entrelaçam com os suspiros noturnos. Cada passo desses seres das profundezas ecoa com um eco soturno, deixando uma telha de caos e desespero. Agora, a humanidade enfrenta uma ameaça incompreensível, originada da lua tingida de vermelho. O destino oscila na balança entre a luz e as trevas, enquanto os demônios da lua sangrenta buscam instalar o medo e a desolação. Quer então conversar um pouquinho sobre alguns personagens que são ambientados na lua sangrenta, esse universo canônico, ou talvez não tão canônico, da lua sangrenta dentro de League of Legends? Então sim, bora! Alô, Libes, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre a Lua Sangrenta, esse cenário aí de League of Legends que tem diversos personagens que estão ambientados dentro desse cenário. Da última vez que eu vi dentro do universo e algumas pessoas mandaram para mim, existem 20 skins diferentes dentro dessa Lua Sangrenta, então se eu fosse abordar e discutir um pouco com vocês todas essas 20 skins, acredito que ia ser um tanto complicado. Eu procurei em diversos locais falando um pouquinho como funcionava o cenário da Lua Sangrenta, mas de uma coisa bem rápida e geral eu percebi que é um universo paralelo de League of Legends, onde nós temos o Rei Demônio, que seria o Atrox, teria a Rainha Demônio, ou a Mãe de todos os demônios, que seria a Diana, e alguns outros heróis que são ou às vezes as Seclas, ou meio que receptáculos, ou algumas outras coisas do gênero. E não existe necessariamente uma história muito profunda, claro, pelo que eu vi, existem alguns contos específicos de alguns heróis falando sobre o universo mais profundamente da Lua Sangrenta. Então eu decidi fazer dessa forma, eu vou falar sobre 10 skins diferentes, dando um parecer e brincando um pouquinho sobre algumas interpretações que a gente pode fazer. E caso vocês gostem bastante, eu faço das 10 que sobraram, ou talvez eu aborde algum conto específico, deixa aqui nos comentários se você quer essa parte 2, ou se por acaso você quer um conto específico dentro dos diversas histórias, seja nos quadrinhos ou algum conto específico de algum personagem que você gostaria. Ou caso eu aborde algum outro personagem específico também, é só deixar nos comentários que com certeza a gente aborda da melhor maneira, beleza? Então, bora lá conversar sobre algumas skins tenebrosas da Lua Sangrenta em League of Legends. Começando aqui meio que de uma forma aleatória, randômica, que eu simplesmente escolhi um abrir, nós temos a Akali Sangrenta. Sacerdotisas da Lua Sangrenta andam em seu próprio caminho, viajando longe do culto para prosseguir os sussurros dos seus demônios. Figura meditável que vive nas profundezas da floresta polvilhada da neve, Akali foi a primeira mulher a abraçar sua escuridão interior e falar diretamente com a própria Lua Sangrenta. É interessante porque se você for pegar o contexto de uma maneira geral, nós temos uma temática bem estilão japonês no quesito das cores, a máscara como principal elemento, né, o kabuki é algo que referencia bastante muito forte, sem contar também que a Kali ela tá com essa temática bastante oriental. Mas indiferentemente da questão da temática propriamente dita, tanto que se for ver na Lua Sangrenta tem muitos elementos nas skins de maneira geral, esses fatores. Mas o que é interessante aqui na história, focando mais na história dela, percebe que, né, fala sobre as sacerdotisas que andam em seu próprio caminho, viajando ao longe do culto para perseguir os sussurros dos seus demônios, sendo a primeira mulher que abraçou a escuridão para falar direto com os seus próprios demônios, diretamente com a Lua Sangrenta. É bem legal porque se você for parar para ver, principalmente na transformação possível das relações que existem entre os humanos, no caso os heróis aqui, e os demônios, é interessante que existem diversas culturas diferentes, a mãe de todos os demônios, a mãe dos monstros, falam que a Lilith, que foi a primeira mulher antes de Eva, ela é a atual mãe dos demônios. Nós temos também a Tiamat como a mãe de todos os dragões. Em diversas religiões, ideias e histórias existem a mãe de todas alguma coisa. Então meio que essa relação direta com a primeira mulher, algo que pelo que eu vi a Diana seria a mãe desses demônios,
Porém, essa ideia de primeira mulher, a primeira genitora, é algo muito forte dentro da cultura humana. Tanto que pra galera que estuda biologia e evolução, existe meio que uma Eva primordial dentro das mitocôndrias dos seres humanos. Então é interessante que sempre ter essa pequena figura feminina como a primeira de alguma coisa é algo bem legal. E quando fala que a Kali foi a primeira mulher a abraçar sua escuridão interior e falar diretamente com a própria lua sangrenta, é interessante porque esse lado meio que yin, yang, onde nós temos o lado negro, o lado sombrio, o lado glorioso, e existe o glorioso dentro do sombrio, o sombrio dentro do glorioso, essa ideia de yin yang. Então, dentro do bom existe o mal, e dentro do mal existe o bom. E com essa ideia de relação que existe dentro do personagem, onde ela abraça essa ideia, seria então ela abraçar esse seu lado interior, meio que uma ideia maquiavélica, você escolhe o lobo que você gostaria de alimentar. Então eu acho bem legal essa ideia de progenitor, essa ideia de iniciante, onde, considerando que falou que é a primeira mulher especificamente, colocou um gênero específico, não a primeira pessoa, então talvez existam alguns homens que já abraçaram essa ideia, mas ela colocando essa primeira, eu acho isso bem interessante. Não traz muita coisa meio que direta de como poderia ser, a única coisa que fala é que ela pode ser uma secla. Só que o que é interessante é que pelo fato de dizer que ela viaja ao longe dos cultos, ou seja, tem lá o ponto principal e ela viaja, seria então ela uma possível mensageira dessa ideia? Porque se ela fala, né, figura meditativa que vive nas profundezas das florestas polvilhadas da neve, a Kali foi a primeira mulher a abraçar a sua escuridão interior de falar diretamente com a própria lua sangrenta. Então eu acredito que seja muito mais uma relação direta de ela é meio que um messias, ela é a divulgadora da boa nova, no caso da boa nova da lua sangrenta. Então eu acho bem interessante que existe muitas personalidades, no caso figuras mitológicas no Japão, falando sobre essa ideia das mulheres vagando e tem diversas entidades diferentes, tanto que a Yuki Onna seria uma delas que poderia ser relacionado. Então eu acredito que essa ideia da Akali trazendo essa proposta de mensageira, ainda mais nessa temática de neve, referenciando esses espíritos da morte, o Frozlas, por exemplo, em Pokémon tem essa ideia de uma mulher que morreu nas neves e agora se tornou um Pokémon. Então eu acho bem legal que tem diversas figuras mitológicas que puxam essa ideia original lá do Japão e acredito que seja um bom elemento. Claro que num trechinho aí de 6 linhas não teria como aprofundar bastante, espero que tenha algum conto, caso exista, deixe aqui nos comentários se com isso eu posso dar uma olhada, mas trazendo pelo menos inicialmente como a primeira proposta, acho que é bem interessante. Pegando agora, mais novamente, como uma forma randômica no dado, nós temos o Tryndamere da Lua Sangrenta, onde o demônio Tryndamere assumiu por completo o controle sobre a versão humana de seu corpo e utiliza sua força descomunal para abrir as fendas do véu existente entre os reinos dos humanos e o dos demônios, ignorando feridas que sentiriam consideradas fatais até mesmo para outros demônios. Ele é uma manifestação incontrolável e insaciável da fúria que deseja ver tudo ser consumido pela Lua Sangrenta. O que é interessante aqui é que, pelo menos no caso da Akali, ela meio que abraçou o seu lado demoníaco ou abraçou o seu lado sombrio. No caso do Tryndamere, parece que foi realmente uma possessão. Pelo que eu sei um pouco do Tryndamere, não fui muito atrás ainda, não foi feita uma avaliação mais profunda da biografia do conto de origem dele, mas eu sei que ele tem lá os momentos de fúria e ele fica em meio que, eu acho que quando fica ultado tem a intangibilidade ou imortal, né, ou é imortal. Então eu acredito que tem algum porém aqui, né, um ponto a ser avaliado. E o que é interessante aqui é que você percebe essa aceitação, ou se não for no caso de uma aceitação, uma possessão muito forte. Considerando que ele é um guerreiro meio bárbaro, com toda essa fúria, acredito que para os demônios seria um coração, uma alma bem compatível. Não sei se ele é um espírito bom ou se tem algum lado positivo no Tryndamere, algo que eu não faço ideia, mas se não tiver e tiver mais esse lado mais furioso, eu acho que seria um excelente receptáculo, principalmente pelo fato de ter uma espada gigantesca, poderosona para fazer toda a destruição, ainda mais pegando a ideia não de destruir só os seres vivos, mas o véu que separa essas duas realidades. E fala principalmente na ideia que insaciável de fúria que deseja ver tudo ser consumido pela lua sangrenta.
Considerando que ele entra em fúria, então acredito que seja mais essa relação que seja bem forte. O legal dessa construção é que parece que a Lua Sangrenta existem diversos formatos, ou pelo menos diversas maneiras de interagir com o ambiente, ou a sociedade, ou o multiverso que seja. Existe lá as pessoas que talvez sejam os asseclas mais específicos, né? Tenho que ver os outras skins para saber qual seria talvez alguns outros papéis. Mas no caso, por exemplo, a Kali seria uma missionária, pelo menos num lugar específico, e no caso aqui do Tryndamere seria como se fosse uma relação mais de frente de batalha mesmo. Ah, eu preciso adentrar a força, vou mandar o demônio Tryndamere Lua Sangrenta, que ele não apenas vai rasgar a realidade para outros multiversos, para que assim o mundo dos demônios consiga adentrar nas outras realidades, mas também a própria fúria descontrolada da Lua Sangrenta. Então acredito que a Lua Sangrenta como um todo, meio que se ela for uma entidade específica, ou se ela for um demônio específico, ou o que seja necessariamente essa tal de Lua Sangrenta, mas de uma forma geral eu acho bem legal porque existem essas diversas frentes. Porque dependendo de como for o universo, a pessoa, a região, a necessidade, ela tem aí diversas relações diferentes, onde ela pode abordar de uma forma mais pacífica ou uma forma um pouco mais ritualística, e no caso aqui, uma forma um pouco mais de guerra e ataque direto, usando como referência direta as construções do próprio personagem, porque no caso o Tryndamere entra em fúria e tem essa coisa de imortalidade dentro de um certo ponto, então eu acredito que seja a melhor forma de você colocar um demônio cabuloso quebrando tudo, destruindo tudo, dentro de um personagem que já fazia isso bem anteriormente. Pessoal, agora falar um pouco aqui do Twisted Fate, né, o principal elemento aqui. Então pessoal, falando próximo aqui personagem, o Twisted Fate Lua Sangrenta, ele representa a imagem do verdadeiro líder do culto da Lua Sangrenta e é envolvido em mistérios e boatos. Ele foi o primeiro a passar pelo julgamento das máscaras e o primeiro a desvendar os segredos da abdicação da carne aos espíritos demoníacos. Ninguém sabe o que ele ainda é humano ou se que ele sabe que está sempre presente e observando. Então é bem legal porque pegando aqui randômico, obviamente, sempre pegando aí diversos, tendo essa primeira impressão, acho bem legal porque, como eu falei pra vocês, tanto a Kali pegando como uma ideia mais micênica, né, no caso missiônica, de missão mesmo, ou missionário, ou messias, propriamente dito, nós temos o Tryndamere como uma frente de batalha imparável, mas nós temos que ter realmente o líder a secla da ideia. Acredito então, pelo que é mostrado aqui, pelo menos nessa história, fala um pouquinho sobre a origem realmente. Ele é o primeiro a ter esse julgamento com a máscara. Não sei necessariamente o que seria esse julgamento da máscara, acredito que talvez seja a materialização do desejo da Lua Sangrenta num mundo material, onde ele tem acesso a essa primeira máscara e essa máscara deixa-o mais ligado com a Lua Sangrenta propriamente dita e todas as suas ideias, todos os seus aspectos. Considerando que fala que ele é onipresente, e no caso não talvez onisciente, mas ele é onipresente e está sempre observando, meio que tipo, pra galera que curte super-heróis, nós temos o Atu, né, que seria o The Watcher, onde ele tá meio que sempre presente, mas tá sempre observando. Então a ideia é aquela coisa de, tipo, nós temos o líder e é um líder onipresente. Um líder onipresente, ele é bem legal, porque quando a gente fala sobre um vilão, principalmente dentro de uma história, o grau de periculosidade ou o grau de que a gente pode falar que o vilão realmente é do mal e ele é perigoso e é realmente importante saber disso, é o que a gente chama de frequência de aparecimento. Sempre quando nós temos, por exemplo, vou pegar um exemplo clássico, um Power Ranger da vida. Sempre nós temos a Rita Repulsa ou qualquer outro, nossa, eu falei de 90 e tanto, mas dentro de Power Rangers, Kamen Riders ou qualquer outra coisa, uns Thundercats ou qualquer vilão clássico, o vilão está sempre presente fazendo de tudo para acabar com os mocinhos. Então todo perigo está ou direta ou indiretamente ligado com aquele vilão. Então um vilão que realmente é importante, é impactante, é um vilão que está sempre presente, direto ou indiretamente, lidando sempre com os nossos protagonistas, como forma de mostrar realmente que ele é o grande mal a ser vencido. Então colocar realmente um vilão, um líder dentro de uma seita que ele é onipresente, apesar de ficar esse mistério de o que seria ou por que raios ele está sempre observando as coisas que estão acontecendo, mas pelo menos o fato de estar sempre presente é algo bem interessante. O legal é que foi mostrado que na Kali ela aceitou o lado, no caso do Tryndamere parece que ou ele aceitou ou ele foi possuído por um demônio, mas no caso aqui fala sobre julgamento. Então é interessante que parece que de alguma forma o Twisted Fate ele queria alguma coisa,
E teve um julgamento do outro lado, no caso da Lua Sangrenta, e disse: ah, sim, nós vamos aceitar você como alguém, e por acaso, não apenas um alguém, mas alguém do nosso líder. Então acredito que, no caso da Akali, ela como abraçou a ideia após a Lua Sangrenta já estar ativa, e o Tryndamere parece ser a mesma coisa, no caso entender como, por que raios nós temos um personagem que fez um julgamento da máscara e passou. Ou no caso, ele pode não ter passado e por isso ele foi subjugado pela máscara. Não sei dizer, não tem detalhes dentro desses fatores, só fala que realmente ele é o primeiro, ninguém sabe dizer, mas parece que ele abdicou. Se parece que ele abdicou, se parece que realmente ele aceitou alguma coisa. Ou ele aceitou por pura vontade ou por pura pressão. Não tem como saber, não tem um detalhamento histórico para dizer sobre isso. Mas de uma forma geral, eu acho bem interessante que pelo menos não sabendo quais são as premissas, considerando que o Twist Fate seria talvez um mago relacionado a cartas, então um mago relacionado a tarô, previsão de futuro, passado, presente e futuro. Com isso torna ele meio que um vidente, é interessante porque ainda fala que ele é onipresente e observa, e ele consegue pelo tarô ver o passado, presente e futuro, meio que umas môrias da vida. Então eu acho interessante que algumas escolhas, pelo menos aqui da Lua Sangrenta, parece fazer muito sentido da premissa do personagem junto com a proposta de Lua Sangrenta que é trazendo aqui. E é bem interessante porque quando a gente fala sobre construção de personagem, não é apenas a sua personalidade, mas sim a sua função narrativa para alguma coisa. Seja para a história, seja para o desenvolvimento do personagem, no caso, protagonista, e também no caso também do desenvolvimento de world building. No caso aqui, o nosso Twist Fate não é o protagonista, ou se por acaso ele for, traz uma ideia da construção de personagem, onde nós temos tanto a premissa do Genius Lost do Twist Fate, a premissa e o Genius Lost da Lua Sangrenta, e com isso a gente tem uma mescla entre as duas propostas, criando um personagem bem mais complexo e bem mais profundo. Então agora a gente vai pegar a Catarina aqui da Lua Sangrenta e mostra que é uma devota sacerdotisa do culto da Lua Sangrenta fundida na pele de sua forma demoníaca, como todas as sacerdotisas são destinadas a ser. Agora que a presença da Lua Sangrenta transformou a essência dos demônios e dos humanos, Catarina começa sua ascensão em uma forma nova mais sombria. O que é interessante aqui é que parece que para você se tornar uma sacerdotisa, um sacerdote, uma secla ou qualquer um dentro da Lua Sangrenta, você precisa aceitar, né? Meio que são, e ainda mais pelo fato que são destinados. A palavra destinado ela tem um duplo significado, caso você queira abordar dessa forma. Pode ser destinados a um tipo de destino mesmo, de essência de nascimento, mas também pode ser um destino da função. Ah, todo professor é destinado a, né, ser chamado de professor durante o ano. Por quê? Porque todo mundo que é assim se torna aquele outro. E esse seria o destinado se a gente for seguir dessa forma. Mas também deu que a pessoa nasceu destinada a não sei o que, como se fosse algo mais profético. Então, interessante aqui que você pode ver que existem essas duas formas. Parece que sim, você precisa aceitar o demônio. Então, pegando um pouco do Tryndamere, parece que realmente aceitou o demônio. Uma coisa que é interessante é que mostra que existe não apenas uma orientalidade dentro dos Asseclas, né? Eu pensava que poderia ser talvez como o Twist Fate o líder e depois o resto no horizontal, mas parece que existe um movimento vertical também no crescimento dos Asseclas, então ela mostra a sua ascensão de uma nova forma. Então não sei se essa ascensão é mais a nível de poder, então assim, cargo político dentro da Lua Sangrenta meio que se mantém o mesmo, não existe uma diferença de poder no caso político, governamental, de liderança, mas existe uma ascensão de poder realmente propriamente dito do próprio personagem, da própria pessoa, onde ela vai se desenvolvendo e ficando cada vez mais forte, talvez para se aproximar do Atrox ou se aproximar da Diana, não sei. Mas de uma forma geral, eu acho interessante essa ideia dessa verticalidade dentro da construção, onde não é apenas você tem a sua construção política, mas também de personagem. O que é interessante aqui é que você percebe que, no caso dos demônios, pelo menos até então, tinha um fator mais humano até, apesar do Tryndamere ter alguns efeitos, mas aqui parece que o abraço com o demônio é maior, tanto que você percebe que existe também uma relação com o Tryndamere, no caso da imagem aqui,
Então parece que essas duas criaturas, eles não são necessariamente aqueles que são os detentores da palavra, mas sim são os detentores mais do caso da força mesmo. Então nós temos a Kali como aquela que vai distribuir a palavra, nós temos o Twist Fate como aquele cara que vai meio que gerenciar tudo, e nós temos o Tryndamere e nós temos a Catarina como os principais batedores, se a gente chamar dessa forma. No caso, o Tryndamere é um batedor um pouco mais grosseiro, no caso de romper o tempo, o espaço, as dimensões, e no caso dela alguma coisa mais relacionada talvez para assassinato, considerando pelo fato que ela é uma personagem assassina dentro do jogo. Então acredito que seja mais nesse quesito. E pelo fato que demônios ceifam a vida e utilizam desse sangue para o seu autodesenvolvimento, seja na libertação ou se ficarem mais fortes que os seus respectivos príncipes ou governantes, então eu acredito que a Catarina tem esse efeito também de ficar mais forte como ela para conseguir ganhar mais espaço dentro da comunidade demoníaca, ou até mesmo ficar uma líder mais de merecimento, não talvez no quesito mais profético como poderia ser. Então é interessante porque novamente nós temos as diversas frentes de batalha, nós temos o Tryndamere como uma frente de batalha mais de exército, nós temos a Catarina como uma frente de trabalho mais relacionado talvez à eliminação direta específica, nós temos a Kali como uma forma de trazer mais pessoas para o seu movimento, nós temos o Twist Fate como seu principal líder nesse desenvolvimento, então eu acredito bem legal, acho bem interessante essa forma de abordar. Quando a gente fala sobre construção de seitas ou uma construção de uma organização, tudo isso tem importância dentro do world building, dependendo da forma como você for construir. E interessante quando você coloca essa profundidade, ou no caso essas camadas de possibilidades diferentes, de tipos de conflitos, tipos de obstáculos, tanto para os protagonistas quanto para a própria seita, no quesito do seu desenvolvimento como unidade em si, acho bem legal como forma de criar não apenas as histórias, mas sim a imersão pela realidade. Mesmo sendo algo mais fantasioso, porque obviamente, considerando a forma como está, é uma fantasia, mas trazendo essa ideia mais do tipo, trazer uma similaridade a partir das suas comparações, eu acho isso bem legal. Então, pessoal, apesar de eu ter prometido 10 no começo, acho que 5 é algo interessante, principalmente pelo fato que eu falo demais. Eu não consigo simplesmente fazer algo resumido, porque parece que não é algo em mim, então, infelizmente, vou fazer 5, porque como vocês podem ter percebido, o vídeo já ficou gigantesco, eu acho que seria melhor a gente fechar dessa forma. Então, para fechar com chave de ouro, vou colocar uma dos Atrox, porque tem o Atrox e tem o do Prestígio, mas vamos falar um pouco sobre esse aí. Os manuscritos antigos rastreando as órbitas da Lua Sangrenta não o descrevem como um fenômeno celestial, mas sim como um útero cósmico. À medida que as estações tornam mais curtas, as atividades do culto continuam a aumentar, quando se preocupam com a possibilidade do nascimento de um novo tipo de demônio, uma criatura que passa a concretizar sua própria ascensão sombria. Então parece que realmente a Lua Sangrenta não é algo que é relacionado a uma normalidade. É normal que aconteça luas sangrentas a cada tanto tempo, pelo fato da composição da Lua, do Sol, da posição da Terra, não sei o que. Parece que não. Parece que a Lua Sangrenta não é um efeito astronômico, mas sim um efeito místico. E como é mostrado aqui, ela na verdade é mais como um útero cósmico, ou seja, dali nascerá coisas. Então parece que a Lua Sangrenta ela é a personificação, ou no caso a materialização do nascimento de demônios, algo que seria personificado pela Diana. Então a Lua Sangrenta seria a materialização, a Diana seria a personificação dessa relação. Então parece que da mesma forma que a criança ela nasce do útero feminino, onde nós temos toda essa ideia da conformidade, das cores, da associação. Então, a cada X tempos, da mesma forma que uma criança desenvolve durante seus 9 meses, aí nasce uma criança nova, da mesma forma que acontece isso com os demônios. A cada tanto tempo é desenvolvido e nasce um demônio dentro da Lua Sangrenta como essa possibilidade. Talvez quando tenha o Atrox como a principal entidade da Lua Sangrenta, e também a Diana como a sua principal, concubina ou rainha, caso seja dessa forma, nasça com mais frequências a partir da personificação do útero da Diana, juntamente com a materialização do útero cósmico com a Lua Sangrenta.
Não sei dizer, não vi todas ainda, mas eu acho que mais ou menos vai seguir por esse caminho. Então eu acho legal, bem interessante, porque se a gente for pegar a história do Atrox como um Darskin, que tem todas as criaturas imbuídas dentro da espada, e toda essa relação que já tem já demoníaca, mostrando principalmente pelas imagens que a gente tem aqui, a principal caracterização do Atrox de uma forma geral, eu acho bem legal como uma forma de construir. Aqui não trouxe necessariamente as palavras da construção do personagem, talvez no Prestígio fale um pouco mais sobre o Atrox, propriamente dito, porém, de uma forma geral, esse texto, apesar de ser curtinho, ele trata um pouco mais do quesito do world building da Lua Sangrenta, propriamente dito. Eu acho que valeria a pena, acredito que eu posso dar uma caçada, mas caso vocês saibam, lembrando, deixa aqui nos comentários mais sobre a Lua Sangrenta, daí eu posso procurar mais sobre os contos mesmos e trazer mais uma profundidade sobre isso. Qualquer coisa, algo mais especial ou alguma coisa a mais dentro dos vídeos. Porém, de uma forma geral, acredito que como a principal ideia da construção de uma seita ou de um culto, como eu já falei, você precisa de algumas estruturações não apenas sociais, não apenas organizacionais, mas também metodológicas. E no caso aqui, a nossa metodologia associada ao sistema mágico proposto pela Riot dentro dessa Lua Sangrenta, seria a ideia dessa possibilidade da concretização da ascendência sombria associado à construção dos tempos, que vai diminuindo a parte de luz, aumentando a quantidade de noite e assim aumentando a proliferação dos demônios dentro dessa realidade. Acredito que vale a pena a Riot desenvolver mais profundamente os seus cenários. Se eu der uma caçada aí nos vídeos, eu vi que tem alguns vídeos falando algo de 12 minutos, talvez falando meio que por cima de cada um desses, também não vi, não quis fazer nenhum tipo de referência direta, eu queria apenas as minhas primeiras impressões. Mas no caso, eu acredito que a Lua Sangrenta tem bastante desenvolvimento que você pode trazer, algo que a Riot podia trabalhar um pouco mais, talvez uma temática, uma season mais relacionada para trazer mais desse world building. Sendo assim, acho que vale a pena a gente ir procurando. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi a Lua Sangrenta, trouxe aí uns 5 personagens, pelo menos uns 5 textinhos para trazer um pouco das minhas impressões e também um pouco de como poderia ser. Se você quer a segunda parte, terceira, quarta, quinta parte aqui da Lua Sangrenta, deixa aqui nos comentários que com isso a gente vai trazendo com maior frequência. Tem 10 skins, no caso são 20 skins, separei em 5, teria mais 5 e mais 10 para uma próxima, e também os possíveis contos que a gente pode ir achando. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!